Portugal ainda vale a pena em 2014? O que é que ainda vale a pena em Portugal e o que não vale a pena? Nesse vídeo eu vou falar para vocês tudo o que ainda está valendo a pena em Portugal em 2014 e para o que caminha Portugal em 2014 e o que não vale a pena em Portugal. Para você ter bem a noção se vale a pena ir para Portugal ainda ou não. Então venha daí comigo. Antes de mais nada, vou já pedir para você deixarem um like para mim, deixar uma mensagem para mim, curtir, compartilhar esses vídeos. Dessa forma você vai estar me ajudando, vai estar também me incentivando a trazer conteúdo para ajudar vocês desse lado. Então vamos lá. Portugal, em 2014, vai passar por eleições. São eleições antecipadas que vão ser agora no próximo dia 10 de março. No entanto, Portugal este ano teve um aumento do salário mínimo que foi de 760 euros e passou para 820 euros. Então hoje o salário mínimo em Portugal são 820 euros. No entanto, as pessoas, quando recebem um salário mínimo, recebem também um vale de alimentação. Em Portugal não existe vale de transporte, não é obrigatório pagar. No entanto, existem algumas empresas que sim dão transporte, mas não é obrigatório, tá bom? Então, você, ao ir trabalhar em Portugal, tenha a noção que você vai receber o salário, vale de alimentação, isso é o que é obrigatório e que eles pagam. Também não existe aquela situação de as empresas pagarem insalubridade e periculosidade. Isso não existe em Portugal. Isso são leis e normas do Brasil, não de Portugal. Então, Portugal, ao ter vagas de emprego nessa área, você recebe acima desses valores, tá ok? Aluguel. Quanto está o aluguel em Portugal hoje? Tá? Hoje, isso é aquilo que é a pior coisa que está em Portugal no momento, é o aluguel. Por exemplo, Lisboa, dificilmente você aluga um apartamento por menos de 1000 euros. Dificilmente. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que é difícil. Um quarto, por menos de uns 400 a 500 euros, também está difícil, tá ok? Aluguel do quarto. Tem muita gente alugando quarto, mas está muito cheio também. Então, porque Portugal hoje tem tido uma imigração muito grande. E a imigração que tem tido em Portugal não é só de pessoas do Brasil. Você que está desse lado, olha só para os imigrantes do Brasil, mas não é só do Brasil. Portugal recebe imigração de Angola, Moçambique, Cabo Verde, indianos, paquistaneses, romenos, ucranianos, polacos. Então Portugal recebe muita imigração também de outros países. Principalmente, por exemplo, os indianos e os paquistaneses, eles chegam a Portugal e eles trabalham por qualquer preço, eles trabalham por qualquer valor. E é isso que faz com que Portugal hoje mantenha um salário baixo. Ou seja, as empresas estão a conseguir pagar valores muito baixos em Portugal e estão conseguindo mão de obra. E dessa forma faz com que os salários em Portugal não subam muito e, inclusive, os próprios portugueses que estão em Portugal, eles acabam imigrando para outros países. Como têm passaporte, têm documentos europeus, Portugal é o país da União Europeia, então os portugueses vão trabalhar para outros países. Alemanha, Suíça, França, Holanda, até a própria Espanha, Inglaterra, que pagam muito melhor e dessa forma eles conseguem um salário muito melhor. Isso abre vagas para os imigrantes que estão indo para Portugal. E no caso dos imigrantes, no caso do Brasil, então os brasileiros ao chegar a Portugal se deparam com um salário baixo também por causa disso. E então todas essas pessoas a ir para Portugal faz com que haja muita procura de aluguel, tá? E dessa forma faz com que o preço dispare, mas o salário se mantém lá em baixo. Então isso é o que está acontecendo hoje em Portugal. Portugal abriu as portas para a imigração de uma forma muito fácil, porque Portugal precisava realmente de imigração,
Não estou discutindo aqui se foi correto ou não foi correto, não é isso que eu estou discutindo, estou falando o que aconteceu, o que é que está acontecendo. Com as próximas eleições que estão para chegar, essas eleições foram marcadas antecipadas, não era essa a data de eleição, mas foi marcada antecipada. Porquê? Porque o governo português foi pego em coisas erradas. Então, como foi pego em coisas erradas, está sendo investigado pela polícia, o governo foi destituído e foi marcado novas eleições. Isso aconteceu no governo de Portugal, aconteceu no governo regional da Madeira também está acontecendo, e está acontecendo uma crise política muito grande. Em Portugal tem havido dois partidos políticos que têm governado ao longo dos anos Portugal, um de esquerda que é o PS e um de direita que é o PSD. O do PS tem governado mais do que o do PSD, e isso hoje levou a que se tenha descoberto muitas coisas erradas, tanto de um partido como do outro. Nesse momento, um partido que está ganhando muita força é o partido do Chega. Esse partido do Chega é um partido de extrema-direita. Tá? Então, aqui reside o perigo. Se esse partido ganhar em Portugal, então existe com certeza a chance de mudar muita coisa com a imigração em Portugal. Tá? Então, isso é uma coisa que precisamos analisar após as eleições. Eu não acredito muito que esse partido vai ganhar, porque Portugal é um país muito conservador e eles, mesmo com tudo isso, eles continuam votando PS ou PSD, dificilmente vão mudar para o Chega, embora o Chega tenha crescido muito entre a população jovem, mas a população portuguesa ela é maioritariamente idosa. Então, é dessa forma. Para você que está indo também para Portugal, quais são as profissões que ainda estão contratando muito em Portugal? Ainda ontem eu estava vendo uma reportagem, fiz até vídeo no meu canal do Quai, do TikTok, falando sobre isso. Tenho também um canal na GoldShows, onde eu coloco vagas de emprego em Portugal todos os dias. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse meu canal, onde eu coloco vagas de emprego em Portugal todos os dias para você estar procurando também. E eu vi uma reportagem sobre isso que dizia: engenharia em Portugal. Estão procurando de todos os tipos de engenharia, todas. Depois, técnicos, de tudo um pouco, principalmente em obras. Estão procurando muito técnicos em obras. Operários industriais, muita procura também. Então, na parte da saúde, também está tendo muita procura, desde enfermeiros, cuidador de idoso. E depois também aquela questão da estética e beleza, que também está tendo muita procura, cabeleireira, manicure, depilação, bronzeamento, está tendo muita procura também em Portugal ainda, tá? Então ainda hoje em Portugal só não trabalha quem não quer, tá? Ainda existe muita procura. No entanto, se você vai para Portugal e você quer se destacar para ter um salário melhor e ao chegar a Portugal, quando você vai procurar um emprego, você vai concorrer com outras pessoas que já estão lá. Então, como é que você pode ter algo a mais em relação às pessoas que já estão lá? É tendo experiência profissional e cursos. Então, faça cursos antes de viajar para Portugal. Pesquise sobre a sua área que você tem experiência, sobre a área que você gosta. Faça cursos. Ao chegar a Portugal, esses cursos vão lhe dar algo a mais, uma experiência a mais para você ser contratado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que vai trabalhar com turismo, com garçom numa área turística, recepcionista de hotel. Então faça um curso de inglês, aprenda inglês. Um recepcionista que sabe inglês e um que não sabe inglês, o que sabe inglês consegue colocação mais rápida e um salário melhor do que o outro. Então tenha isso em mente. Aprenda isso, porque Portugal hoje trabalha muito com turismo, muito mesmo. Então Portugal recebe turismo constantemente. Então, e muitos dos turistas que vêm são dos Estados Unidos, Inglaterra, França, e a língua universal que é falada no turismo é o inglês. Então, aprenda inglês, que é algo muito, muito bom. Então, desvantagens hoje em morar em Portugal. Desvantagens: você vai morar longe da família, você não tem um plano B. O que é o plano B? Aqui no Brasil, você está trabalhando para uma empresa.
Acabou de trabalhar para essa empresa, você recebe o seu FGTS e depois recebe o seguro-desemprego. Em Portugal, o seguro-desemprego você recebe, mas FGTS não tem, você não recebe. E depois, se você não conseguir arrumar emprego, você monta uma banquinha na porta de casa, na rua, vai vender alguma coisa. Em Portugal não pode fazer isso. É isso que eu considero um plano B. Não pode. Então, isso são talvez desvantagens. O aluguel alto também está uma desvantagem. A alimentação ela está um pouquinho acima da média, também está hoje uma desvantagem. E é o salário baixo. Agora, Portugal você consegue ter ainda uma qualidade de vida boa. Ou seja, você pode comer aquilo que quiser. Você estando trabalhando, você não vai passar fome, não vai passar dificuldades, mas não é um país para você dizer que eu vou juntar um dinheiro, vou passar lá 6, 7 anos juntando um dinheiro para depois trazer para o Brasil para investir. Esqueça isso, não é um país para isso, tá? É um país para você ter qualidade de vida, se manter ali, ter segurança, ter qualidade de vida, ter educação para os seus filhos e basicamente é o que você vai ter em Portugal, ok? Sempre lembrando que sinceridade, humildade, respeito, educação, você vence em qualquer parte do mundo. Esse é o principal conselho que eu dou para você hoje. E aí, o que é que você achou de tudo isso? Curte, comenta e compartilhe. Me incentive aí também.